Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada, graça e paz. Deus é bom, você já sabe disso. O tempo todo Deus é bom. Nós estamos aqui no canal do Bom Dia Vida, falando um pouquinho sobre deserto. Que deserto é um lugar de crescimento. Para nós entendermos e compreendermos que quando estamos no deserto e fomos conduzidos pelo Senhor a esse deserto, nós vamos crescer. Entenda-se por crescimento como amadurecimento na caminhada cristã. Paulo diz que quando o menino ainda é menino, o herdeiro é menino, ele precisa de um tutor. Mas quando ele cresce, ele assume a responsabilidade. Deus chamou você e a mim, homens e mulheres de Deus, para assumirmos responsabilidade no seu reino. Nós não podemos crescer como crianças mimadas. Os pais que criam seus filhos com mimo estão criando, desculpa a expressão, um monstro. Deus não é um pai que nos cria com mimos, não. Deus não tem filho preferido, saiba disso. E hoje, a sétima parte, eu quero falar que no deserto, Deus nos ensina a se organizar. É no deserto que Deus ensina o seu povo a se organizar. Quando você vai para a Bíblia e você pega o livro de Êxodo, e o Êxodo é o quê? Saída. Estão saindo do Egito e caminhando pelo deserto para adentrar a terra prometida. Você vai pegar vários capítulos do livro de Êxodo. Deus está dando leis e ordenanças ao povo. Por que Deus está dando leis e ordenanças ao povo? Porque era um povo desregrado, era um povo sem lei. Cada um fazia o que queria, o que dava na telha, o que tinha vontade. Visto é que quando saíram do Egito e Moisés foi ao monte e não descia, chegaram para Arão e falaram: olha, faça um Deus para nós aí, porque esse Moisés que subiu, que nos origem, não volta mais, morreu por lá, não vai voltar mais, quer um Deus para adorar, faz um Deus. Então Deus vem agora, lá nisso, dando a eles leis, dando a eles princípios, dando a eles diretrizes, dizendo: olha, vai ter uma maneira que vocês como povo de Deus vão ter que se comportar, vai ter uma maneira que vocês como povo de Deus, representante do Deus reino da terra, vão ter que viver. Vocês não vão poder viver de qualquer maneira, não vão poder comer qualquer coisa, não vão poder se vestir de qualquer coisa, não vão poder falar qualquer coisa, não vão poder colocar nos seus olhos, na sua mente, qualquer coisa. Existe uma maneira. Então Deus está organizando o povo, colocando o povo em ordem. Não se pode viver de qualquer maneira. E o que nós temos muito hoje na vida do cristão: a vida é minha, vivo como eu quero, faço como eu quero. Estou aqui para dizer para você, meu amigo, minha amiga, que você que aceitou Jesus, a vida não é sua, mas Ele te comprou. E se Ele te comprou, a sua vida agora pertence a Ele. E Ele tem um modo, um jeito para você viver essa vida da melhor forma possível, que agrade a Ele e não a você. Não estou aqui falando de costumes, sabe? Pode calça, não pode, só pode saia. Não pode maquiagem, pode brinco, não pode brinco. Não estou aqui falando disso. Porque a vida cristã é muito mais que costumes. A vida cristã vai além disso. Isso são coisas colocadas e impostas pelo homem. Agora é claro que você precisa viver em santidade, em ordenança com o Senhor, vestindo-se cordeiramente, de uma forma que você, se a mulher, não possa despertar no sexo oposto o desejo sexual. Portanto, é importante que você evite decotes, evite roupas justas, marcando o seu corpo e suas peças íntimas. A mesma coisa o homem, que se vista adequadamente, não marcando o seu corpo, a sua barriguinha sarada, o seu tríceps, bíceps, sei lá, tudo aí à mostra. Não. E por aí vai, no falar, aonde coloca os olhos, nas piadas que você conta, nos programas de televisão que você assiste, nos filmes que você vê, nas séries que você vê. Perceba que as leis não estão falando de outros, as leis são para nós. Quando eu atravesso uma pista fora da faixa de pedestres, quem vai ser punida não é minha filha, é eu que tenho que ser punido. Se eu estou no volante dirigindo o carro e se eu avanço um sinal, quem vai ser multado sou eu, não é o carona que está do meu lado.
Então as leis, nós usamos muito as leis para apontar para os outros, mas as leis e ordenanças que Deus está nos dando é para organizar a nossa vida. E não existe leis ou ordenanças só no Velho Testamento, em Êxodo. Existe um novo para a igreja. Se você pegar as cartas de Paulo, escrevendo aos Efésios, escrevendo aos Colossenses, aos Filipenses, você vai ver que ele escreve ali a maneira digna do homem e da mulher de Deus viverem e se comportarem de forma santa, em santidade. Porém, hoje nós vivemos muito, e eu vou trazer uma mensagem titulada sobre isso, nós vivemos muito hoje a produtividade e não a santidade. E o que Deus quer de nós e deseja de nós é santidade, não produtividade. Não adianta você ser produtivo na obra, produzir e perder a sua salvação, a sua graça, a sua comunhão com Deus. Viver longe dele, porque você só produziu. No final a Bíblia diz para nós, que o Senhor vai falar para nós, olha, apartai-vos, menino maldito, porque não vos conheço. Porque só produziram. Deus, ele vai dar regras ao povo. Se você cria uma criança desregrada, deixando ela fazer o que ela quiser, ela vai crescer num adulto doente. E você vai ter culpa nisso. Então é preciso dar regras e Deus dá regras. Até aqui vocês podem ir, daqui para lá vocês não podem passar. Deus fala ao povo, quando entrar na terra, acaba com todos eles. E eles não fazem isso, o que acontece com eles? Aquele povo cresce. E na rebeldia de Israel, aquele povo domina eles. Deus disse o que podia e o que não podia comer. E tudo isso não era porque Deus queria mandar ou desmandar na vida deles. Deus queria poupá-los de muitos sofrimentos e muitas coisas. Então, quando Deus coloca regras para nós, limites para nós, Deus está nos poupando de sofrimentos. Deus está nos poupando de problemas. Deus está guardando a nossa vida. Quando você pega o seu filho, a sua filha, coloca limites para ele. Hoje nós temos o advento da internet, no celular, uma coisa fácil, e eu vejo pais e mães pegarem um celular e dar para a criança de 2, 3, 4, 5 anos e deixar a criança com aquela bodega na mão das 7 da manhã às 10 da noite até a hora de dormir. E a ponto de você pegar aquilo da mão da criança, a criança chorar e fazer um escândalo. E a mãe e o pai achar normal isso. Não é normal. É a mesma coisa que acontecia na minha época de infância, em que a mãe pegava a criança e botava sentada diante de uma televisão para assistir uma Xuxa, para assistir uma Liane, para assistir uma Mara Maravilha, para ficar assistindo desenho o tempo todo, para ela poder fazer as coisas dela, senão ela não tinha tempo. Ei, também não era certo. É preciso ter regra, é preciso ter tempo. Hora de comer, hora de levantar, hora de deitar. É por isso que a nuvem conduziu o povo, e quando a nuvem parava, o povo cansado ou não tinha que parar. É por isso que quando a nuvem levantava para andar, o povo cansado ou não tinha que levantar e andar atrás da nuvem. Deus estava regando o povo, Deus estava ensinando, Deus estava colocando em ordem. A igreja, amado do Senhor, não pode ser uma bagunça onde todo mundo faz tudo, até mesmo porque Deus organizou, deu um para isso, um para aquilo outro. E o reino do nosso adversário, quando você pega lá Efésios capítulo 6, você vai ver que é um reino totalmente organizado, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado, potestades, dominadores que atuam nas regiões celestiais. Então eles vêm organizadamente, cada um fazendo a sua coisa e fazendo a sua parte. É por isso que o nosso corpo é tremendo. A mão direita ela não pode coçar o braço, a mão esquerda ela não pode coçar o braço esquerdo, e a mão direita não pode coçar, aleluia, o braço direito. Mas a mão direita pode coçar o braço esquerdo e a mão esquerda pode coçar o braço direito. Aleluia, glória a Deus. Significa dependência um do outro. Significa que um precisa do outro. A mão precisa do braço, que precisa do antebraço. E a perna a mesma coisa, senão não pode. Na boca você coloca comida, os dentes você mastiga, a língua e as glândulas salivais te dão o prazer de você sentir o gosto, mas o alimento desce pelo esôfago e chega no estômago, e lá ele é digerido e distribuído, aleluia, nas suas propriedades para o organismo, que vai utilizar aquilo que precisa, quando precisa vai botar para fora. Olha como há uma organização e uma regra. Você não pode pegar comida e botar direto no estômago.
Assim é a nossa vida. Tem coisas que eu só posso fazer com certas idades. Tem coisas que só me é permitido fazer depois que eu conquisto algumas. Por exemplo, o casamento, o sexo antes do casamento é pecado. Não sou eu que digo, não é a COF que diz, não é o pastor Amarildo que diz. Quem diz é a Bíblia. Então o sexo é uma bênção para aqueles que estão casados no Senhor. E para aqueles que não estão casados no Senhor, pastor, é uma maldição. É um pecado que te afasta de Deus. Não, mas eu vou casar, mas não está casado. Ah, mas eu pretendo, mas não está. Dirigir é muito bom, eu adoro dirigir, eu gosto de pegar a estrada e viajar. Mas se eu tenho um carro e eu não tenho a carteira para dirigir, eu estou infringindo uma lei, quebrando uma regra. Eu vou ser punido por isso. Tem muito crente que compra o carro antes de tirar a carteira e diz que foi Deus que abençoou. Não foi, Deus não vai te dar um carro antes de você tirar uma carteira. Se você fizer isso, você está fazendo por conta própria, é responsabilidade sua. É no deserto que Deus nos organiza, é no deserto que Deus nos arruma, é no deserto que Deus nos regra, porque fazemos parte de um reino chamado o Reino dos Céus, que é totalmente regrado pela direção do Espírito Santo de Deus. E se você entregar a sua vida a Ele e se deixar guiar por Ele, você vai andar no princípio, no propósito, nas regras e na direção dEle. Quero orar com você. Bendito Deus e Pai Santo, eu louvo, bendigo o Teu nome, glorifico o Senhor. Nos ensina a andar regrados em Ti. Nos ensina a andar nos Seus princípios. Que nós não venhamos negociar valores com o mundo hoje em dia, por causa disso ou daquilo. Mas que a gente possa entender que os seus princípios são reais e verdadeiros e foram colocados para que a gente possa, aleluia, vivê-los na prática da nossa vida. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijo no seu coração, curte, comente e compartilhe. Deus te abençoe.